Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Aqui eu falo sobre livros, sobre os meus livros e assuntos relacionados aos meus livros e o que me vier à mente. Tem uma playlist aqui com os assuntos abordados, vocês podem dar uma explorada. Bem, eu sou membro da CCB, Congregação Cristã no Brasil, e o meu primeiro livro é sobre a sua história, a história da Congregação Cristã, nos primórdios da colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. É um histórico com 544 páginas, está na quarta edição. Também escrevi Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, e da missão à congregação, Placas Não Importa, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. O Esclarecimento é um livro sobre os bastidores, tudo o que eu vivi para escrever o relato. Pesquiso desde 94, morei nos Estados Unidos 5 anos, tive contato com diversas nações, enfim. E hoje eu estou aqui para mostrar alguns trechos de um culto, de uma pregação da palavra na CCB, no culto online, na última quarta-feira de dia 19. Isso aqui me fez lembrar muitas coisas assim, sobre o porquê de eu começar a pesquisar, da minha pesquisa, da minha conversão. E a conversão eu falo no Esclarecimento dos Novos Atos. Tem uma parte ali bem subjetiva assim. Eu falo sobre o meu batismo e o porquê de eu pesquisar, o que me levou. É um livro assim bem subjetivo, algumas partes, não todas. Ele tem 6 partes e cada parte é um tema diferente, assim, uma abordagem diferente, né? Bom, eu vou colocar aqui a palavra e vou dando pausa e vou conversando com vocês. Vocês estão ouvindo uma bateção assim? O vizinho está reformando ali, fazendo alguma coisa no sobrado dele aqui no condomínio e vem de lá esse barulho. Então vamos lá. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Vocês estão percebendo? Sabe quem são os fariseus? Os religiosos. Os religiosos. Dias virão, dias voltarão, em que nós seremos perseguidos pelos religiosos. Eles achavam que tinha a palavra de Deus na mão. A palavra foi Mateus capítulo 12, versículo 9, cujo título é A Cura do Homem que Tinha uma das Mãos Mirrada. Então, eu achei interessante quando ele disse que nós vamos ser perseguidos por religiosos, porque isso já está acontecendo, gente. No mundo virtual aqui, acontece, e eu me vejo assim, sendo perseguido por religiosos. Então já está acontecendo. Ele diz assim algo mais para o futuro, mas já está acontecendo, não de uma forma sistemática, né? Estrutural, mas está acontecendo. Eles achavam que tinha a palavra de Deus na mão. De fato tinha, mas não tinha no coração. Então esses religiosos tinham a palavra na mão, mas não tinham ela no coração. E é justamente isso, né? Não tem que acrescentar nada, acontece no virtual. Eles sabem capítulos, eles sabem versículos, eles decoram, eles sabem tudo, inclusive eles vão além, estudam teologia, teóricos, enfim, para implementar os seus estudos. Mas eles não entendem, não entendem. Historicamente falando, que o objetivo aqui já aconteceu aos montes. Intelectuais se infiltraram na doutrina que eu narro aqui, que já tinham publicado livros de cunho teológico, enfim, e eles começam a minar, a atrapalhar, a acrescentar e também tirar coisas. Às vezes não eram intelectuais, mas aconteciam coisas assim que não estavam na Bíblia. E dava um trabalho para os pioneiros terem que resolver isso. Então, ao longo dessa história, a gente vê que tudo continua igual como foi na época dos apóstolos, foi aqui na época dos colonos italianos ali em Chicago, e também
e também acontece nos dias de hoje. Ainda que ninguém te queira, o Senhor te diz, eu te quero. Glórias a Jesus. Ainda que você foi desprezado por tudo que você fez, aqui te diz a palavra assim, ó, o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave. Vem cá, fica junto desse rebanho aqui, o Senhor vai sarar suas feridas. Cana quebrada, pavio fumegante, aqui é o seu lugar. Aqui a cana quebrada fica bom, o pavio fumegante passa a ter luz. Então, essa parte eu deixei, eu ia tirar, mas essa aqui dá para eu falar subjetivamente, né? Eu fui batizado no centro de Colombo, que é uma cidade da região metropolitana, aqui, uma colônia de italianos, e a obra cresce nos arredores, mas no centro é uma igrejinha ainda de madeira, bem pequenininha, porque não cresce ali, é uma colônia, vocês podem pensar, mas são italianos, né? Mas esses italianos ali, não teve assim uma conversão como aconteceu entre aqueles colonos a partir ali de Chicago e depois, por exemplo, ali na região do Brás, da Moca, né? Que a igreja cresceu bastante, daí se esparramando pelo mundo onde tinha imigrantes italianos, mas não é em todas as partes, né? Aqui no Paraná, em Curitiba, onde eu moro, a igreja chegou nos anos 40. Ela cresceu de Santo Antônio da Platina, onde foi ali a primeira aqui no Paraná, desceu, atravessou o rio Tibagi, foi para São Roque, que hoje é Tamarana, e foi crescendo ao longo do rio Tibagi, até chegar ali em Castro, e de Castro veio para cá, para Curitiba, já era anos 40, né? Enfim, e essa igrejinha, vou colocar aqui uma foto para vocês verem, ela é pequenininha, então assim, a gente pensa uma colônia de italianos, né? Mas são pessoas classe média, né? Tradição, né? Tem a sua igreja de tradição, a matriz lá, que toda determinado dia, às 18 horas, soa ali o sino. Inclusive eu falo disso no esclarecimento dos Novos Atos, que eu trabalhei lá dando aula no colégio, na região central de Colombo. Inclusive foi lá que eu fui filmado e caí numa armadilha, que uma hora eu vou falar mais sobre isso, que é um assunto de outro livro. Então, é algo assim que só Deus sabe, né? As coisas não são como a gente imagina que poderiam ter sido, né? Vem cá ver se não tem Deus aqui. Vem cá ver se nós não sentimos o Espírito de Deus aqui. Aqui não tem discurso teórico, aqui não tem uma planilha pronta, com a pregação preparada, não tem projeção de slide, não. Aqui tem virtude e revelação do Espírito Santo. Tem muita gente que não gosta de ouvir falar isso, não. Depois fala, mas não tem problema, não. A palavra vai ser pregada enquanto nós vivermos. Essa é a graça de Jesus Cristo, onde nós sentimos o poder, a manifestação. Um dia desse um religioso famoso, ele falou, Deus não está na congregação, entra aqui qualquer um em comunhão, vê se Deus não está aqui. Deus bate no meu peito, bate no seu, e bate em quem está longe ouvindo essa palavra. Aleluia, bate até em você que não é crente, escuta essa palavra remotamente, vai bater no teu peito essa palavra. Glórias a Jesus. Glória a Jesus. Tem cana quebrada longe daqui que vai ser restaurada. Tem pavio apagando longe daqui que vai ser aceso hoje. Você viram, né? Glória a Jesus, glória a Jesus. Esses religiosos que nos atacam, os fariseus de hoje, eles dizem que a igreja CCB não é cristocêntrica, que nós não falamos de Jesus. E olha só, o tempo inteiro, né? Glória a Jesus, é o evangelho ali, né? Segundo Mateus, né? Falando de Jesus. Enfim, e tem agora um chato aqui de plantão que diz que eu falo doutrina apostólica, que eu quero abolir o nome de Cristo. Sabe, é umas idiotices assim que você vê que a pessoa ela existe no mundo para ser chata. Então eu desisti, falei para ele, mas agora tô aqui, né? Mas enfim, é uma pessoa que eu já não vou mais responder porque não adianta. Então assim, é difícil assim para mim num canal como esse eu falar assim da minha fé. Eu tenho medo de jogar pérolas a porcos, para ser bem sincero, porque
do lado de lá já não sabe como que vai reagir, mas é algo que há muito tempo eu decidi falar. Falo até nos 2 romances que eu escrevi, Jamais Serás um Dimas Drauman e Sobre o Leite Não Derramado, eu também falo da minha fé, eu coloco ali no personagem a fé dele, porque ela é muito importante na minha vida e tem uma presença muito fundamental e constante. Eu nunca fui ateu, mas assim, durante um período da minha vida eu era assim, quase um agnóstico, mas o que ele diz aqui não é ele, esse pregador, é assim, ele fala de coisas reais que eu senti. Principalmente lendo a Bíblia, que eu leio e sempre li quando não era da CCB batizado, eu lia e colecionava fascículos, que ela vinha ilustrada pelo correio, pelas bancas, aliás, daí você comprava e mandava encadernar um livro, mas em casa tinha uma católica, cheia de aquelas obras de arte, assim, do Renascimento, enfim, cenas bíblicas, e muitas me causavam medo, né? Mas ele lia como um romance, a Bíblia. Agora, quando eu me converti, eu fui ler novamente, e daí eu entendi espiritualmente. Essa coisa não tem como você passar para ninguém. Você pode até fazer ali uma interpretação de texto, como eventualmente eu faço aqui e falo, como é a narrativa desse livro, como a gente entende ali o todo, os 4 evangelhos, as epístolas, o Apocalipse, isso no Novo Testamento, né? E se pegarmos o Velho ali, os livros que formam ali os primeiros, né? Chamado ali Pentateuco para o povo hebreu, judeu, depois dali os reis, os livros poéticos, históricos, enfim. Você consegue, principalmente no Velho, fazer uma narrativa, assim, uma análise literária, vendo qual é o personagem principal e tal. É uma interpretação de texto, e para mim também isso é claro. E tem hora que falta interpretação de texto para essas pessoas que não entendem. Agora, qual que é o problema? O estudo da Bíblia, mas com viés teológico e teórico. Eles dizem que nós não estudamos, mas quero tentar deixar claro através desse canal, sim, nós estudamos, mas nós não estudamos com viés teológico teórico, que daí a pessoa vai colocar a ideia dela ali, ela vai minar, já não é mais uma coisa pura, ela colocou a subjetividade, a opinião dela. E nós, nessa doutrina, a gente capta isso. Eu falo que eu tenho um sensorzinho assim. Estou pesquisando a história do cristianismo de um modo geral para tentar entender ao longo dos séculos como foi essa doutrina, porque também eu sou muito combatido nessa parte. E eu tenho visto assim que tem partes ali que é difícil encontrar, se perdeu aí ao longo dos séculos. Mas estou, na medida do possível, fazendo isso, quero ver se eu continuo, mas eu tenho muitas outras coisas para fazer, então não tenho um tempo de me dedicar aqui no canal e tal, tanto que eu peço para vocês, gente, tenta me patrocinar, digamos, é só R$ 7,99 apoiando o canal, aí vocês vão ter vantagem, eu vou fazer sorteio a hora que tiver mais pessoas de livros, pode ter contato comigo, eu estou pensando em criar um grupo do Zap para quem me apoia aqui, para que possamos conversar, trocar ideias e vocês terem contato comigo. Então eu peço, me apoie, tem várias formas, tem através de Pix, tem mandar um valeu, que é doação a partir de R$2, e tem o apoio que é assinar mensalmente o canal, para que possamos assim continuar com esse trabalho. É a luz, é a internet, é o editor de texto, é o tempo, né? É o tempo. Então é isso, eu queria mostrar um pouquinho, alinhando com a história, com a minha vida, né? É uma igreja que eu amo demais. Quando eu leio a Bíblia, ali a Igreja Apostólica de Cristo, né? Uma igreja apostólica do Senhor Jesus Cristo, tem que falar assim para essas pessoas, os chatos de plantão. Quando eu entro ali, eu vejo a divisão, né? O homem senta de um lado, a mulher do outro, elas usam véu, a gente tem reverência, não há aquela coisa de ficar a gente para fora, não tem festa, assim, com bandeira, com coisa, com faixa. A política, embora eu já falei aqui, tivemos problema com essa ascensão aí do bolsonarismo, infelizmente, mas ainda é genuinamente política. Ninguém sobe lá para falar discurso político para o povo, isso não existe lá. Então muito me agrada, porque eu nunca fui religioso. Nunca fui religioso. Para eu estar aqui é porque é uma doutrina que mexe comigo. E eu não estou aqui porque eu quis também, essa é a verdade. Não estou aqui porque quis. Eu não penso desse jeito porque eu quero. Sou uma pessoa, né, com uma mente aberta. Eu penso assim,
na política, já falei aqui, né, de uma forma progressista, onde todos têm direito, eu não misturo as coisas, sabe? Eu não pego a minha fé para tentar fazer militância, de jeito nenhum. Eu evangelizo e gosto de falar, eu não nego a minha fé, isso aqui tem que ser claro aqui, eu não nego. Não nego, mas não tenho preconceito religioso. Mas se a pessoa vem me falar alguma coisa e ali e tal, eu falo, olha, eu não concordo, está escrito assim, 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 eu não concordo. Né? Isso eu falo. Mas eu respeito, não é uma falta de respeito. É que temos que fazer o que Jesus Cristo falou, infelizmente, assim, ou felizmente no caso, nós temos que sabe, anunciar, e às vezes a pessoa não vai gostar, principalmente se ele for religioso. Agora aqui fala mais dos ataques, né? É interessante essa questão do ataque. Eu fiquei pensando aqui, porque esse irmão agora falando uma criticazinha aí, para não dizer assim, ai, né, você fica ali passando, no inglês é polish apple, né, pulindo ali a maçã, um puxa-saco é a palavra certa. E esse irmão, assim, é de um ou outro, às vezes eu sinto isso, fala muito a pregação da política que vai fechar a igreja e perseguir a igreja. Agora aqui ele falou dos religiosos, é interessante, né? Isso aqui está escrito, eu creio. Agora, a política ali, lá na frente, vai acontecer coisas e tal, mas é esquerda ou direita, é coisa nova, as coisas se misturam, se mesclam e dá para dizer assim, vai ser um governo de esquerda, um governo de direita, isso, aquilo, sabe? Essa propaganda anticomunista, né? O que ela faz? Ela vai em direção às vítimas do capitalismo e pega os religiosos, que infelizmente pegou o CCB muitos, porque são pessoas que têm fé, lê a Bíblia, sabe que vai acontecer coisas, está descrito no Apocalipse, então eles entram com isso para seduzir os religiosos. Essa é a verdade, muitos irmãos meus na fé caíram nessa. Mas é isso, eu não quero estender aqui, já estou indo além do que eu programei para falar aqui nesse vídeo. Nos vemos na próxima e até mais.